Meu nome é Lourenço Morandi e o título do meu trabalho é Carvão ativado de graviola como adsorvente para corante preto remasol B. Bom, as indústrias têxteis hoje em dia descartam uma grande quantidade de corantes nas águas, que são principais agentes poluidores das mesmas, e isso acarreta em grandes problemas ambientais, por conta dos peixes, por conta da vida aquática e de comunidades que se utilizam da água. Então, com os problemas ambientais cada vez mais recorrentes, tem-se um aumento na atenção em relação a esses despejos e, consequentemente, uma elevação na quantidade de estudos sobre tratamento de águas. Dentre vários processos de remoção do corante, a gente tem a adsorção, em que o carvão ativado de biomassa ele pode ser utilizado como adsorvente. O adsorvente nada mais é que um material com propriedade de adsorção, e a adsorção é uma capacidade que esses materiais têm de reter outras substâncias na sua superfície. Bom, então, falando um pouco sobre biomassa, a gente tem que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 1/3 dos alimentos é descartado. Isso acumula resíduos e causa também problemas ambientais. E o que a gente pode fazer com esses resíduos é utilizá-los como biomassa, que é justamente a proposta desse trabalho, utilizar a biomassa da graviola para a produção de carvão ativado, para seu uso como dissolvente. Então a biomassa ela é qualquer matéria orgânica de origem animal ou vegetal e diversos outros tipos de resíduos, como serragens, etc. E a composição essencial da biomassa é celulose, hemicelulose e lignina, mesmo que a composição no geral varie bastante, visto que ela pode ser de diversas fontes. A metodologia para a obtenção do resíduo da semente de graviola, os resíduos eles foram lavados em água corrente, secos, resfriados e triturados em um moinho de facas. Para a obtenção dos teores de umidade, cinzas e materiais voláteis da biomassa de graviola, foi utilizada a norma D1-76284, realizada em triplicata para cada teor, e foram utilizadas as respectivas equações para a determinação de cada teor. Para a preparação e obtenção do carvão ativado, a amostra residual de graviola foi moída, separada, depois ativada com agente ativante cloreto de zinco. Depois foi posta no dessecador por 24 horas, filtrada sob vácuo com HCl 0,1 molar e água destilada até obter pH 7, seca na estufa e calcinada na mufa. As caracterizações do carvão ativado foram feitas com FTIR, DRX, ponto de carga zero, PCZ e ensaios de adsorção. Para o ponto de carga zero, foi utilizado o método dos 11 pontos, com soluções de NaOH e HCl para ajuste de pH, com 50 ml de solução e 50 mg do carvão em cada solução. Depois, a solução foi posta em agitação e o pH foi medido antes da colocagem do carvão e após a agitação. Para o ensaio de adsorção, primeiramente foi feita uma curva de varredura com a solução de 100 ppm, depois preparadas outras 5 soluções de concentrações diferentes, para fazer a curva analítica. Dessas 5 foram escolhidas as soluções de 100 ppm, com 3 soluções de pH 2, 6 e 10, com 50 ml de solução e 50 mg de carvão, postas em agitação constante até atingir o equilíbrio. Esse equilíbrio foi constatado com retirada de 30 em 30 minutos de uma alíquota para a medição da concentração restante do corante. Nos resultados de discussões, temos a amostragem e moagem da matéria-prima, onde as amostras residuais da semente de graviola foram obtidas na usina experimental de biodiesel de Caetés, que é uma unidade do CETENE no estado de Pernambuco. Então 500 gramas da amostra foram moídas em um moinho de facas. Para a caracterização do resíduo da semente de graviola, temos um teor de umidade médio de 6,32%, que é considerado baixo, um teor de cinza de médio de 3,18%, também considerado baixo, e um teor médio de materiais voláteis de 75,7%, considerado alto. Todos esses valores foram comparados com a literatura. Bom, um baixo teor de umidade acarreta uma facilidade de armazenamento por uma não proliferação de fungos, um baixo teor de cinzas pode aumentar a capacidade de absorção desse material, e um alto teor de voláteis facilita o processo de combustão. Para os espectros de difração de raio-x, tanto da semente in natura quanto do carvão ativado da semente de graviola, ambos apresentaram um halo de difração em 2θ em aproximadamente 20 a 30 graus, evidenciando esses materiais como amorfos, que apresentam planos grafíticos desordenados. Para a espectroscopia de infravermelho, foram constatadas bandas referentes a ligações OH, podendo ser referentes a ácidos carboxílicos, ligações CH, referentes a alcanos, ligações COO, podem ser referentes a cetonas, ésteres, aldeídos ou ácidos orgânicos, ligações carbono-carbono e ligações carbono-oxigênio, podem ser consideradas de álcools e fenóis. Para a determinação do PCZ, o ponto de carga zero, foram escolhidos os 3 valores mais próximos de pH final, no caso de pH inicial 5, 6 e 7. O PCZ do material obtido foi 5,04. Isso significa uma concentração superficial de sítios ativos igual a de sítios negativos, totalizando uma carga igual a zero na superfície do adsorvente nesse ponto. Aqui temos a curva de calibração obtida para o ensaio de adsorção e os resultados do ensaio de adsorção. Bom, em pH 2 ocorreu uma remoção de 55% aproximadamente, e em pH 6 uma remoção de 18%. Em pH 10 a remoção foi de apenas 1%. Isso está de acordo com o PCZ do material, visto que para valores menores de pH do que 5,4 é esperada uma adsorção mais efetiva, porque nesse caso o corante preto remasol B se dá como uma solução aniônica. Nas considerações finais, temos que a análise imediata da biomassa residual de graviola apresentou um baixo teor de cinzas, sendo forte candidato para a preparação de materiais com propriedades de adsorção. Os resultados de DRX e FTIR do carvão ativado confirmaram a produção do mesmo com o cloreto de zinco. O estudo do ponto de carga zero do carvão ativado confirmou a influência do PCZ na absorção do corante preto remasol B, onde o valor de pH inferior ao PCZ, no caso pH 2, removeu mais corante do que um valor maior, pH 6 e pH 10. Aqui as referências, e gostaria de agradecer aos colaboradores pelo apoio.